abordando o tema responsabilização penal em crimes de estupro, convidamos a excelentíssima senhora doutora Tereza Cristina Cabral Santana Rodrigues dos Santos, juíza integrante da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, COMESP, e também autora de projetos destinados à erradicação da violência doméstica. Dentro dessa minha fala, a intenção é, obviamente, falar o que é a atuação do Poder Judiciário dentro de uma análise de uma situação que é pertinente a um crime de estupro, até porque essa é a função primordial do Poder Judiciário, e eu aqui coloco uma opinião pessoal minha, que eu acho que se há algum tipo de incentivo, algum tipo de obra que tem que ser feita para a melhoria da prestação jurisdicional e do sistema de justiça, e o Poder Judiciário como integrante do sistema de justiça, está em nós melhorarmos efetivamente a prestação jurisdicional, e como é que a gente pode fazer isso dentro de uma realidade que é uma realidade extremamente complicada, dentro de um crime extremamente complicado de ser apurado, e de uma resposta que também é complicada de ser dada à altura do reclamo e à altura do problema, como é que a gente pode fazer para melhorar esse tipo de prestação. E aqui, pensando até junto com a Kátia, quando a gente estava tentando elaborar o que seria dito hoje, eu pensei em focar em duas situações específicas, que junto com ela também a gente achou bastante interessante, até por conta desse movimento que foi feito nessa semana, com relação à atuação frente ao problema do estupro. Então, primeiro falar sobre o direito penal, obviamente não vou entrar em assuntos que têm uma natureza para a gente discutir um pouco mais exaustivamente, mas passar por cima e falar um pouco desse simbolismo, né, direito penal simbólico, e aí, posteriormente, a análise da prova. Então, nessa primeira abordagem, eu queria já entrar nessa situação que foi divulgada na imprensa na terça-feira, quando a gente estava no auge da discussão dessa questão do estupro que aconteceu no Rio de Janeiro, e aí foi publicado, até a Silvinha, a gente estava no evento, ela que trouxe à tona, foi a primeira que nos comunicou sobre o que estava acontecendo, desse projeto de lei que tem trâmite no Senado Federal desde setembro de 2015, e que foi votado às pressas para se criar causas de aumento de pena e se estabelecer um novo artigo no Código Penal para lidar com essa questão. Bom, eu queria fazer duas provocações dentro desse tema. Primeiro, para dizer que esse projeto ele já estava em trâmite desde setembro de 2015, dormitando em berço esplêndido no Senado Federal. Ele foi fundamentado naquela situação de estupro coletivo que aconteceu no Piauí. Acho que todo mundo aqui leu aquelas 4 meninas, adolescentes, uma que foi morta, foram brutalmente estupradas e violentadas. Ele surgiu dessa situação, e aí ele deixou de dormir no berço esplêndido do Senado Federal, agora, quando surgiu essa situação do estupro coletivo. E dentro dessa questão, eu queria tratar de duas provocações específicas. A primeira, para dizer que, infelizmente, no nosso país, normalmente, quando a gente tem um problema, a gente tem por hábito elaborar leis, como se a elaboração de leis fosse resolver o problema. E isso é especialmente complicado quando a gente trata disso na imprensa, dá uma veiculação, que é uma veiculação de dar uma extrema importância para isso, e conta para a população que, uma vez criada uma causa de aumento de pena para um crime, a gente vai resolver o problema. Se lei resolvesse crime, se lei resolvesse acontecimentos sociais, a gente não teria estupro nesse país, pelo menos desde 1940. E isso não acontece, né? A situação continua complicada. Então, esse tipo de veiculação ela é perigosa, e aí eu vou falar de um direito penal simbólico usado no mau sentido da palavra, porque ele traz para a população a noção de que alguma coisa está sendo feita, quando absolutamente nada está sendo feito. A situação continua exatamente como estava. E, no segundo momento, a gente usar também de um evento, que é um evento dantesco, horroroso, para se movimentar, quando, na verdade, esses 2 estupros coletivos que foram veiculados pela imprensa, o segundo deles, que é esse do Rio de Janeiro, só por força de movimentos feministas que começaram a divulgar na rede social o que estava acontecendo, porque a imprensa não estava reportando e não estava contando o que aconteceu, a imprensa falada, escrita e televisada só passou a falar a partir dessa manifestação. A gente espera acontecer tragédias para a gente se movimentar. Quando todos e todas nós aqui que lidamos, como operadores e operadoras de direito com problema, a gente sabe que isso nunca deixou de acontecer, e nunca deixou de acontecer de uma forma contundente e efetiva. Estupros coletivos nesse país, e a doutora Silvinha está aqui, que ela trata muito bem disso, isso acontece diuturnamente. Isso acontece de uma maneira, infelizmente, habitual, e a gente precisa lidar com o problema não agora, mas sempre, sempre e sempre, para tentar mudar essa realidade.
Agora, a minha provocação maior, na verdade, vem quando eu acho e entendo também que há um aspecto interessante no direito penal simbólico quando a gente trata de violência de gênero. Porque a gente não tem muita noção do ilícito. Aqueles homens, como muito bem dito pela Luísa, que filmaram, né, a prova do crime está na filmagem que eles fizeram. Eles se autoincriminaram ali ao fazer aquela filmagem. Porque a gente sabe também que se fosse deixar para a vítima contar, até porque ela estava desacordada, enfim, mal pode dizer o que é que aconteceu, isso daí não teria tanta força, né? Então, a gente não tendo essa noção do ilícito, a gente tem uma dificuldade de contar para a sociedade que esse é um problema. E vou fazer aqui um paralelo e abrir um parênteses com relação à modificação do Código Penal que foi feita no ano passado com a criação da figura típica do feminicídio, né? Por que se insistiu tanto? Por que a gente insistiu tanto para que a figura típica fosse criada e ela fizesse uma diferença no nosso país? Porque hoje a gente fala de feminicídio. Antigamente ninguém falava de feminicídio. E feminicídio não é uma realidade nova no nosso país, obviamente. Ela acontece há muito tempo. Então, hoje a gente fala que mulheres morrem porque são mulheres e a gente dá nome ao fenômeno e isso faz uma diferença. Então, existe, sim, uma função que ela é importante, que precisa ser exercida pelo direito penal, de contar para a sociedade que aquele é um ilícito, que aquilo não vai ser mais tolerado e que é importante que a gente combata aquela determinada situação. Agora, isso tem que ser feito de uma maneira responsável, isso tem que ser feito de uma maneira técnica, isso não pode deixar e só ser feito e lembrado quando uma tragédia dessas acontece, porque a gente corre o risco de ter figuras típicas que, na verdade, contam muito pouco do problema e que não são a solução para aquela situação. Aqui eu estou contando um pouco do que foi o trâmite desse projeto de lei no Congresso e dizendo mais uma vez que, olha, ficou parado muito tempo e acabou saindo desse armário, né, que eu chamo de berço esplêndido, só com essa tragédia do Rio de Janeiro. A outra questão que eu queria trazer para vocês diz respeito à própria análise, né, porque nós, juízes e juízas, quando a gente pega um caso para apreciar, a gente tem que apreciar as provas que são trazidas no processo. Em crimes de estupro, a falha na produção dessas provas é imensa. A gente tem uma dificuldade enorme para olhar para isso e conseguir responsabilizar o agressor, dadas as falhas que acontecem no desenvolvimento desse acolhimento. Eu quero tratar de duas questões específicas. Aqui eu coloquei aquela situação e me permiti colocar, porque ela saiu na imprensa, muito embora fosse um processo que tramitasse em segredo de justiça, muito provavelmente ela saiu no Diário da Região da cidade, saiu no Facebook também, como uma forma de crítica. A absolvição de um avô, eu vou me permitir aqui usar o nome de estupro, porque na minha concepção foi um estupro, que estuprou a neta de 16 anos. Ele foi preso, a situação acabou sendo conhecida da família quando essa menina estava tentando se matar, ela estava manipulando a arma do pai, que é policial militar. Com isso, foi levado ao conhecimento da justiça e acabou virando um processo. Eu, obviamente, não tive acesso ao processo, não tive acesso às declarações que foram prestadas no processo. O que eu trago para vocês foi o que eu li na imprensa, com todas as falhas que acabam acontecendo, no Diário da Região, lá da cidade onde aconteceu. Nesse caso, o avô ele confessou que manteve relações sexuais com a neta, e a neta confessou e disse que não reagiu no momento, porque ela estava naquela situação de violência de gênero e, obviamente, imagine a situação dessa menina de 16 anos, que é levada para um hotel pelo avô, a pessoa com a qual ela conviveu a vida inteira, e, naquele contexto, é submetida a uma relação sexual sem que ela esperasse, sem que, obviamente, ela quisesse, numa situação dantesca. Então, ela só conseguiu reagir depois que o ato começou. Isso, pelo que está na imprensa, é o que consta do processo. Aqui eu trago uma parte da sentença, que foi transcrita também no diário, onde o juiz absolve o agressor, absolve o avô da menina, diz que não houve estupro, ou que o estupro não ficou comprovado, porque ele disse que, pelo que ele colheu no processo, não ficou demonstrada a violência. Agora, o questionamento é, como é que a gente consegue olhar para uma situação dessa e dizer que não houve violência? Moral, psicológica, no mínimo, né?
Então, esse tipo de apreciação ela é feita dentro de um contexto em que não se sabe o que é violência de gênero. E esse tipo de apreciação acontece na grande maioria dos casos de estupro. É por isso que a vítima é questionada sobre a roupa que ela usava, sobre estar ou não bêbada, se ela gosta de sexo grupal, se ela realmente reagiu, se ela gostou do ato sexual que era praticado. E nisso ela é submetida a uma situação dantesca. Então, além de ter sido estuprada, de ter sido violentada, ela ainda é submetida a uma instrução processual em que esse tipo de pergunta é feita e é tolerada, né? Porque, afinal de contas, a gente tem que comprovar a violência. Então, esse tipo de análise que mostra, obviamente, o desconhecimento dessa cultura, e aí vou remeter, né, de novo à fala da Luísa, dessa cultura de estupro, dessa questão da violência de gênero, é uma situação que acontece com frequência, sim. E como é que a gente muda esse cenário para que esse tipo de apreciação seja diferenciada e que a gente consiga respeitar essa vítima e não violentá-la de novo, e de novo, e de novo, todas as vezes que ela tem que vir e dar a versão dela no processo. Né? Existem algumas propostas, né, Kátia, já que a ideia seria essa, eu acho que urge mesmo que sejam implementadas dentro dos concursos públicos, né, dentro dos cursos jurídicos, obviamente. Precisam ser voltados ao estudo dos direitos humanos e à questão da violência de gênero. As pessoas precisam saber o que é violência de gênero, precisam saber tratar do tema, e a inserção também, tanto nos exames de ordem, né, os exames da OAB, como nos concursos públicos de perguntas específicas referentes a direitos humanos, porque a gente acaba passando em concursos sem saber o que eles são, e a gente, como profissionais, acaba não se reportando e não lidando com a questão da maneira correta. Não quero, com isso, dizer que se desculpa um profissional desse porte por proporcionar uma decisão que, me desculpe, totalmente equivocada, né? Porque, afinal de contas, o que se espera de um profissional gabaritado e de um profissional de alto cargo, como é esse que a gente ocupa, que conheça a realidade, que conheça as coisas como elas são, mas a gente tem que tentar lidar com o problema como ele se coloca, e se a gente não conseguir incorporar esse tipo de análise, esse tipo de estudo, essa mudança não vai acontecer. Aqui eu trago um pouco do que a menina falou. Acho que o jornal só teve acesso ao que essa vítima falou quando ela falou na corregedoria da polícia, que ela disse que só conseguiu reagir depois que o ato sexual terminou. E o avô saiu lá do lugar dizendo, em tom ameaçador, obviamente, que isso deve ficar apenas entre nós dois. Quando essa menina tomou conhecimento da sentença absolutória, da absolvição e da libertação do avô, que até então estava preso, ela começou a vomitar, não parava mais e precisou ter internada no hospital, obviamente, com uma crise nervosa. Essa segunda situação eu trago também a pedido da Kátia, de novo, que influenciou aqui a minha fala, para contar um pouco de vocês o nosso sofrimento como juízes e juízas quando a gente pega um processo e estão extremamente mal instruídos e vêm mal instruídos da delegacia de polícia, e o que a gente faz para conseguir a responsabilização do agressor nesse caso, e aí vem a minha segunda, ou terceira, ou quarta, enfim, sugestão de alteração. Esse caso foi um caso que eu tive lá na vara, foi um caso de um estupro que aconteceu, uma situação extremamente grave, o estuprador era o cunhado da vítima e amigo da outra, elas entraram em casa, a vítima, que era cunhada, tinha uma filhinha, tem uma filhinha na época com 8 anos de idade, chegaram a deitar, se despiram, colocaram pijama. Quando ela estava começando a dormir, ela foi surpreendida com o agressor nu, com uma faca na mão, em que ele conseguia impedir que ela se mobilizasse, segurando o cobertor para que ela não se mexesse. Ele tentou dar facadas nela algumas vezes, ele chegou a agredi-la fisicamente, o rosto dela ficou, segundo ela, desfigurado, ela tinha marcas por todo o corpo, na fala da vítima. Ele não efetuou a penetração, muito embora tenha tocado em todo o corpo dela, porque ela estava menstruada. Ela foi amarrada, deixada no quarto, ele partiu para o segundo quarto, depois de levá-la até o segundo quarto, onde ele consumou e ele conseguiu fazer a penetração na segunda vítima, que também foi agredida fisicamente. A cama quebrou diante do movimento que eles faziam, a casa ficou toda destruída, segundo o que a vítima contou. A faca ele pegou na cozinha dela, então a cozinha também estava mexida. Depois de consumado o ato, ele foi ameaçar a filha dessa vítima, que estava deitada no quarto vizinho, se postando nu ao lado dela, segurando a faca na mão, dizendo que iria a todo tempo na frente da mãe matar e estuprar a menininha de 8 anos.
Ele saiu finalmente da casa, depois de umas 2 ou 3 horas de tortura, foi embora. Os vizinhos, depois de um tempo, ouviram os gritos das vítimas que estavam amarradas dentro de casa, elas ficaram amarradas por um determinado tempo. Eu digo isso para reforçar que, obviamente, quando elas ficam amarradas por um tempo, havia marcas dessa corda usada para amarrar a mão nas mãos e nos braços, enfim. E chegaram os familiares, foram para a delegacia de polícia para prestar as declarações. As provas que eu tinha no processo, a oitiva das 2 vítimas, a oitiva de 2 dos parentes das vítimas, a vizinha e a oitiva do agressor. Não foi feita perícia no local. E o laudo pericial que foi feito da vítima, não sei se vocês conseguem ler, ele só traz a seguinte informação: a vítima tinha lesões corporais de natureza leve. Ele não diz aonde eram as marcas. Ele não diz a extensão dessas marcas. A lesão de corporal de natureza leve pode ser uma escoriação no nariz. E aí? O processo chegou para julgamento. Uma das vítimas não foi encontrada. Ela sumiu, desapareceu. Eu ouvi só uma vítima e 2 dos irmãos da vítima. A vizinha também não conseguiu localizar mais. A vítima, esse processo foi feito depois de mais ou menos 3 anos do estupro, que é um outro problema que a gente precisa enfrentar, a demora que se tem na produção e condução de processos e inquéritos em que há crimes sexuais é impressionante. Vou aqui dizer, Silvinha, não sei se eu estou sendo, né, enfim, que muito maior do que as do crime contra o patrimônio. É impressionante a falta de importância que se dá para esse tipo de situação. Então, eu ouvi a vítima quase 3 anos depois, ela chorou copiosamente durante toda a audiência. Precisei parar para acalmá-la, está aqui a Joyce, que a gente estava ouvindo juntas, por várias vezes para que ela conseguisse prestar as declarações. Como, na verdade, a instrução processual foi muito falha, eu consegui tirar dessa vítima a maior quantidade possível de informações. Então, consegui que ela detalhasse as lesões que ela possuía, consegui que ela detalhasse a forma como foi amarrada, consegui que ela detalhasse qual foi a destruição da casa dela que aconteceu, consegui que ela detalhasse, inclusive porque ela presenciou, ela estava no mesmo cômodo, o estupro que a amiga que morava na casa sofreu, porque essa amiga sumiu, eu não conseguiria ouvi-la. Foi uma declaração que demorou bastante, mas até em razão dessa formação em gênero, eu sabia que se eu não conseguisse escolher essas declarações da melhor maneira possível, dificilmente eu conseguiria responsabilizar esse agressor. A fala do agressor, sexo consentido. Eu tinha um caso com ela, eu entrei na casa, ela me recebeu de camisola, mantivemos relação sexual e depois eu mantive com a outra também. Não tenho laudo pericial que me informa que a casa foi toda destruída, não tenho laudo pericial que me informa quais foram as lesões que foram produzidas nessa vítima. É a palavra da vítima contra a palavra do agressor. Obviamente que eu condenei, enfim, porque para mim os elementos probatórios eram suficientes para uma condenação, para mim ficou bastante evidente isso, mas corre-se um sério risco de que essa situação seja modificada em grau de recurso, o processo está em grau de recurso, direito dele, enfim, duplo grau de jurisdição, a questão não é essa, mas a questão é que corre-se um risco, e na fala da vítima, vou só ressaltar isso, eu não gosto muito de condicionar a reincidência a eventos, porque eu acho que isso é muito complicado, mas a fala da vítima dizia assim, que ele, agressor, agredia a mãe também dele. E que a mãe dele, porque era uma família que se conhecia, relatou situações de estupro que ela, mãe, sofria há muito tempo. Olha o tipo de agressor que a gente está sujeito a soltar na rua para conviver de novo com novas famílias, com novas mulheres e, enfim, desculpem, né, até por conta dessa análise técnica, muito provavelmente vai voltar a estuprar outras mulheres também. A falha que se teve na instrução desse processo foi enorme. Não justifica uma absolvição, não. Acho que a gente, como juiz e juíza, tem que entender também que há essa situação e se esmerar para colher a prova da melhor maneira possível. Mas a realidade é que a grande maioria dos processos chega para a gente com esse tipo de falha, com esse tipo de problema. Então, fica a minha sugestão para que, efetivamente, a sugestão da Luísa foi fantástica, de que a vítima seja acompanhada desde o início
por um advogado, uma advogada, é muito importante para que seja a voz dela dentro do processo, dentro do inquérito policial, porque as maiores falhas acontecem ali. De nada adiantar para o Ministério Público, depois de 30 dias que a situação aconteceu, mandar alguém na casa para fazer prova pericial, porque a casa já estava toda limpa. Então, esse tipo de atuação é muito importante na hora que acontece, é muito importante que a gente releve, né, enfim, dê importância para esse tipo de crime, para que essa situação de absolvição ou falta de responsabilização não volte a acontecer. Gente, era isso que eu queria colocar para vocês. Muito obrigada pela atenção. Eu vou pedir licença a todas e a todos. Eu disse que eu poderia ficar até um limite. Eu tenho que estar em Campinas, onde eu moro. Daqui a pouco eu tenho mais um compromisso lá e não posso me atrasar. E dizer que quem perde sou eu saindo, de não ficar ainda nas falas que vão acontecer, de pessoas renomadas, pessoas que têm compromisso com a vida, com essa questão da violência, para que ela termine, não para que diminua, mas para que termine. Quero pedir licença à minha amiga Carmen, que ela chegou, eu já estou saindo. Parabenizar a todas as expositoras, as que já falaram, tenho certeza do brilhantismo das que vão falar. Agradecer mais uma vez ao Marcos, nosso presidente, agradecer à minha querida Kátia, nossa grande mestre, presidente, amiga. Dizer a vocês que eu estou lá na Assembleia Legislativa à disposição e deixar aqui só essa fala. Eu acho que todos aqui nos deram verdadeira aula do que nós devemos fazer, como fazer e cada vez melhorar. Mas eu vou pegar uma fala rápida e pequenininha da Luísa, quando ela diz que as mulheres têm que se empoderar. E nós temos que nos empoderar, nós somos capazes, competentes para isso cada vez mais, não só em quantidade, mas em competência. Agora, para isso é preciso ir lá e fazer. Eu estou na Assembleia Legislativa já há 7 mandatos, com de vereadora 8, são 30 anos de vida pública, e quando eu fui para lá, não tinha cota das mulheres. A gente ia passando com a roda da cadeira em cima do pé deles para poder dar espaço, e se não desse, a gente entrava do mesmo jeito. É preciso ter mulher no poder, no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras de vereadores, nas prefeituras, nos governos dos estados, na presidência da República, no Senado, em todos os lugares. Mas nós só vamos estar lá se nós formos para lá. E para lá vai voltar naquilo que eu falei, a questão da política, que é sagrada, bonita, importante e transforma. É através da política. As mulheres precisam estar na política como candidatas, como participante, dentro dos governos, porque aí vão virar secretárias, ministras, deputadas, vereadoras. Então, eu termino dizendo a você, minha querida Kátia, continue contando com essa sua advogada, aqui sempre presente, e mais do que isso, sempre comprometida com você e com a OAB. Mas continue contando comigo como mulher pública, de vida pública, que tinha que mudar, como já mudou no dicionário, o que era mulher pública. Mulher pública no dicionário era um absurdo que se falava. Hoje, mulher pública é aquela que tem compromisso com toda a sociedade. Então, vamos aos partidos políticos, vamos nos candidatar, vamos ter a coragem suficiente para mudar e vamos mudar esse Brasil. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite, contem comigo lá na Assembleia. Um beijo no coração, bom trabalho para vocês. E apresentando o tema Violência Sexual e a Culpabilização da Vítima, doutora Silvia Chaquian, promotora de Justiça do Estado de São Paulo, especialista em violência doméstica e membro da Comissão Nacional Permanente de Violência Doméstica do Ministério Público. Quando um caso bárbaro como esse, do Rio de Janeiro, ou mesmo de Castelo do Piauí, de Bom Jesus do Piauí, vem à tona, a primeira questão que se apresenta é da violência bárbara, aquela violência que choca, abjeta, que nos apresenta aí um tipo de ser humano que nós hesitamos em reconhecer que exista. 30 ou mais ou menos, pouco importa, homens violentaram uma menina de cerca de 16 anos. 30, mais ou menos, pouco importa, não fizeram nada para impedir que aquela violência acontecesse. Então, nossa primeira tendência, diante de um caso como esse, é acreditar que são 30 monstros, né? É patologizar esse tipo de situação. Mas quando, nesse caso, em especial do Rio de Janeiro, vem à tona o fato de que o vídeo dessa violência foi compartilhado e recebeu logo de cara 500 curtidas, né? E sucessivos compartilhamentos, acompanhados de comentários carregados de discriminação, sexista, misóginos, de julgamento moral. Isso revela, na verdade, como a nossa sociedade ainda é muito cruel e violenta com as nossas mulheres. Como a sociedade ainda enxerga os direitos sexuais e o exercício da própria sexualidade
por nós, mulheres, né? É um problema muito maior. Desde os usuários da internet, responsáveis por esses comentários, e de todas as idades, e o que nos causa mais perplexidade, muito jovens também, até a imprensa que se apressou a investigar todos os antecedentes dessa menina, e não dos investigados, todos foram responsáveis por uma tentativa de culpabilização dessa vítima pela violência que ela sofreu. Bom, é muito difícil falar em tão pouco tempo de um assunto tão vasto como culpabilização da vítima. Eu precisaria de muito mais tempo. Mas eu optei por concentrar a minha fala, então, breve, em 2 aspectos primordiais. O primeiro, o aspecto da investigação desses crimes com a perspectiva da análise do consentimento das vítimas no caso de violência sexual. Para depois falar sobre a credibilidade que se dá à palavra dessas meninas e mulheres quando nós falamos de violência sexual. Bom, eu sou promotora de justiça há 17 anos. Eu sempre trabalhei 17. Comecei com 15, brincadeira, eu não sou tão nova assim. 17 anos. Sempre trabalhei na área criminal. De 7 anos para cá, de forma exclusiva no enfrentamento à violência contra a mulher. Mas durante os 17 anos, e trabalhei 9 anos em Itacoaxetuba, que eu digo que foi uma escola para mim, lidando com todo tipo de violência contra a mulher e violência sexual. O que me permite dizer que um dos grandes e maiores entraves no enfrentamento à violência sexual ainda é a subnotificação. Essa é uma realidade mundial. O número de casos que realmente acontecem é infinitamente superior ao número de casos noticiados. As mulheres ainda sofrem caladas e mesmo nesse caso do Rio de Janeiro, a própria vítima chegou a relatar isso numa das entrevistas. Se o caso não viesse a público, eu não ia realmente denunciar. Esse é o padrão, por vários aspectos, né? A falta de compreensão da vítima como vítima de algum tipo de violência, a falta de percepção ou de compatibilizar aquela conduta como violência, o medo, a vergonha do julgamento moral, o medo do estigma, do isolamento social, da discriminação social que ainda acontece, principalmente nos círculos sociais mais conservadores, a falta de amparo das instituições que devem ou deveriam ajudar, o medo de não ser acreditada é um dos fatores que aparece quando a gente fala de subnotificação. As vítimas que não suportam o peso, o ônus do processo, é muito difícil suportar o peso de ir a uma delegacia, ser ouvida da forma como ela foi, mas isso a gente fala daqui a pouco. O grau de relacionamento com o autor da violência também é um fator de entrave aí, né? Muitas vezes esse tipo de violência é praticado por parte do parceiro, ex-parceiro, colega de classe, conhecido, membro da família. Então, são muitos os entraves. O segundo entrave, sem dúvida alguma, é o próprio perfil do autor de violência, que não corresponde àquele imaginário do que é o criminoso comum, o marginal comum, né? O estuprador, a gente sabe, o autor de violência sexual, muitas vezes pode estar dentro da classe, ele goza de boa reputação social, ele é reconhecido na sociedade como um bom moço, né? E a própria sociedade tem dificuldade de compatibilizar aquela conduta com a figura daquele bom moço, do estudante, do pai de família. Essa é uma grande dificuldade, porque muitas vezes, nesse aspecto, as vítimas ficam isoladas, desacreditadas. Mas, sem sombra de dúvidas, um dos aspectos mais difíceis é a questão das provas, como a Tereza disse, da violência sexual, né? Um tipo de violência que, pela própria natureza, acontece na clandestinidade, entre 4 paredes, um tipo de violência sem testemunhas e que, em grande parte dos casos, não há como se esperar grande contribuição por parte de provas periciais, porque é um crime que, muitas vezes, não deixa vestígios, né? Principalmente quando o autor da violência diz que o ato foi consentido, é que não há grande contribuição por parte dessas perícias. E aí a investigação desses casos fica em torno de 2 aspectos: o consentimento ou não consentimento da vítima e a credibilidade que se dá à palavra dela quando ela diz que foi abusada, que foi violentada. Bom, o que fica claro quando a gente assiste essa barbárie, e quando eu digo barbárie do Rio de Janeiro, não é só a violência em si, mas são todos os fatos que sucederam, desde os compartilhamentos, os comentários carregados de escárnio e discriminação, até a oitiva dela na delegacia.
Fica muito claro, como nesse caso do Rio de Janeiro, que a nossa sociedade ainda reproduz os estereótipos de gênero na apreciação e na valoração desse consentimento ou não consentimento. Mas numa sociedade que comemora 10 anos de Lei Maria da Penha, agora em agosto, e as inegáveis conquistas advindas com esse marco legislativo, nós não podemos aceitar que na avaliação desse consentimento ou não consentimento ainda sejam considerados aspectos do comportamento social ou sexual da própria vítima. Como se nós todas ainda estivéssemos aqui divididas entre aquelas para casar, né, que obedecem, que se encaixam a um determinado padrão de bela, recatada e do lar, aceito e esperado socialmente, né? Em detrimento de outras que não obedeçam esse padrão. Como se determinadas mulheres que se vistam dessa ou daquela forma, ou se comportem dessa ou daquela forma, perdessem a autonomia do próprio corpo ou do exercício da sua própria sexualidade. Outra reflexão que deve ser feita diz respeito à forma de manifestação desse consentimento. Como a Luísa bem disse, a gente fala muito do no means no. O não da mulher significa não. Ok, isso todo mundo já sabe. Mas até que ponto esse conceito não tem sido utilizado para transferir para as próprias vítimas a responsabilidade por comprovar a resistência ao ato sexual? E é isso que nós temos visto na prática. É preciso insistir sempre que consentimento realmente não é sinônimo de submissão. Não há como permitir mais argumentos de vítimas que pareciam consentir com o ato sexual em razão do seu comportamento, da sua vestimenta decotada ou até o seu comportamento sedutor. Não pode mais haver espaço na nossa sociedade para a crença de que quando uma mulher diz não, ela estaria, na verdade, querendo dizer sim. Bebida, droga e o próprio sono retiram a capacidade total de consentimento das vítimas. Não há como se exigir que as vítimas de violência sexual reajam sempre gritando, esperneando. A experiência demonstra que muitas mulheres que sofrem violência sexual verdadeiramente congelam, paralisam nesse tipo de situação. É importante pontuar que flertar não é um convite imediato ao sexo. Isso eu tenho falado principalmente nos casos da violência sexual nas universidades, né? Não, mas ela realmente flertava com ele, ela saía com ele. Isso não significa um convite imediato ao sexo, um cheque em branco. O relacionamento anterior que a vítima possa ter tido com esse ou aquele parceiro não é um cheque em branco para todo e qualquer ato sexual a qualquer momento. Na questão, portanto, da análise do consentimento ou não consentimento, basta que a gente faça aí a análise de 3 questões, a resposta de 3 questões. Primeiro, as duas pessoas consentem afirmativamente em praticar aquele tipo de ato sexual naquele dia, daquela forma, sim ou não. Isso não significa a concordância com a prática de um ato sexual, não significa a concordância com a prática de todas as modalidades. Isso é importante, né? As duas pessoas têm capacidade para consentir, sim ou não. E aí, como eu disse, bebida, droga, sono retiram essa capacidade livre, consciente. E a terceira pergunta: esse consentimento é manifestado livre de qualquer pressão ou coação, sim ou não? Portanto, o sim significa o sim. Não dizer não, não significa o sim. Qualquer coisa diferente desse sim expresso, afirmativo, é estupro. Tá certo? O medo dessas mulheres de não ser acreditada quando relatam um episódio de violência está muito relacionado à nossa sociedade ainda tão patriarcal, de expressão machista, que ainda marginaliza as vítimas de violência sexual com todo esse julgamento moral que a gente assistiu nas redes sociais. E o próprio sistema de justiça, aí vamos falar da nossa casa também, muitas vezes demonstra desconfiança com as vítimas de violência sexual, na medida em que frequentemente coloca em xeque a palavra dessas mulheres, desde o início, como se nunca pudessem ser dignas de crédito. É nesse ponto que eu queria me ater.
sobre a palavra da vítima de violência sexual, como ela se manifesta, quais as características, como é que deve ser essa oitiva, quais são os equívocos observados, o que nós, instituições, agentes políticos, instituições e membros do sistema de justiça, estamos fazendo para evitar a revitimização dessas mulheres. Qual o valor que nós estamos dando à palavra dessas mulheres? E aí eu posso dizer aqui, sem medo de ser injusta, como eu costumo dizer, que todos nós somos responsáveis, porque todos nós ainda julgamos e prejulgamos essas mulheres, avaliando conforme a nossa formação, com todo o nosso preconceito, revitimizando essas mulheres. Sempre, isso em todo lugar, ninguém está imune. É preciso entender que essas vítimas nem sempre são vítimas colaborativas. O que é isso? No Ministério Público a gente tem uma expressão que a gente diz que promotor de justiça gosta de vítima parceira. Vítima parceira é aquela vítima do roubo, do assalto, no farol, que chega na audiência com sangue nos olhos, querendo reconhecer o autor da violência. A vítima de violência sexual, ela não é uma vítima parceira do Ministério Público, no sentido de que ela não chega com sangue nos olhos, ela chega com lágrima nos olhos, ela chega muito machucada, ela chega muito culpada, muitas vezes acreditando que, de alguma forma, por algum comportamento, ela tenha contribuído para a violência, como se ela tivesse merecido a violência. É importante dizer, isso no curso de formação dos novos promotores que entram no Ministério Público, agora na escola, eu costumo dizer, você não precisa gostar da vítima, ela não precisa ser simpática a você não precisa apreciar o jeito dela se comportar ou de se vestir para reconhecer nela o sujeito de direitos e para reconhecer em você a exigência de garantir esses direitos. Isso é muito importante. Deixar de avaliar conforme a nossa formação. Fazer mesmo um exercício de reflexão interna, de se despir dos nossos preconceitos, de avaliar conforme os nossos valores, né? Para então passar a imaginar as pressões pelas quais aquela vítima passou. A história de vida daquela menina de 16 anos, da comunidade, frequentadora do baile funk, usuária de entorpecentes, mãe aos 13 anos. É no lugar dela que nós devemos nos transportar, nos colocar na avaliação do consentimento ou não consentimento, e não julgar moralmente de acordo com a nossa formação. Isso é muito importante. Na oitiva dessas mulheres, é necessário manter a tranquilidade, é necessário perquirir, lógico, a busca da verdade real, sempre necessária, mas sempre evitando a revitimização. A perversidade e a crueldade, muitas vezes, na oitiva dessas mulheres, se faz presente na exigência de detalhes, muitas vezes, impossíveis para a vítima se recordar. Detalhes como o tempo exato de cada ato sexual, detalhes como a cronologia, o tempo exato e a ordem dos atos sexuais. Isso eu vejo diariamente. Isso é inadmissível. Detalhes, muitas vezes, impossíveis de lembrar, porque é da própria natureza da violência sexual que essas meninas e mulheres queiram esquecer desses fatos. Respeitar a inibição dessas vítimas nessas oitivas, a fala entrecortada, os lapsos de memória, até desconexas por vezes, isso tudo pode estar relacionado ao pós-trauma, e é preciso que os operadores do direito estejam atentos a isso também. Esse discernimento auxilia sobremaneira também na busca da verdade real, mas, acima de tudo, auxilia para evitar a revitimização dessas meninas e mulheres, auxilia para evitar que, após a violência sexual, elas sofram um dano psíquico ou emocional muito mais grave, por vezes, que a própria violência. Todos nós temos a obrigação de envidar todos os esforços para evitar essa revitimização de meninas e mulheres. Isso não sou eu que estou dizendo. Os tratados internacionais, convenções internacionais e a própria Lei Maria da Penha, quando garante, quando protege a mulher de todas as formas de violência, inclusive a violência psicológica, dispõe que esse deve ser o tratamento adequado a essas meninas e mulheres. Portanto, eu finalizo aqui, acho que meu tempo já está terminando, eu finalizo dizendo a minha sensação de quem trabalha já há muitos anos, então, nessa área. E a minha sensação
é de que, apesar desses últimos 10 anos de Lei Maria da Penha, e, como eu disse, das inegáveis conquistas, históricas conquistas pelos nossos direitos, a minha sensação é de que, no que diz respeito à valorização da palavra da vítima de violência sexual, quase nenhum avanço, eu arrisco dizer que nenhum avanço nós obtivemos, infelizmente. E fica muito claro que é no que tange os nossos direitos sexuais e reprodutivos que nós nos revelamos ainda mais indignas de respeito. E é nisso que nós devemos concentrar os nossos esforços, sob pena de nunca sermos verdadeiramente livres. Muito obrigada. Doutora Silvia Regina Dias, conselheira seccional por São José dos Campos, com a palavra neste momento. A minha palavra é muito rápida. Na verdade, eu pedi a palavra e que eu queria consignar, porque essa semana, na minha cidade, eu sou conselheira agora, estive presidente da subseção de São José dos Campos na última gestão, onde nós contamos lá com 4.500 advogados. E, nessa semana, nós tivemos lá um caso de estupro de uma advogada. E eu achei importante falar para vocês o que aconteceu e qual foi a atuação, tanto da subseção como da seccional. Quero parabenizar aqui o Dr. Marcos, nosso guerreiro, pessoa que eu tenho muita admiração, um cavalheiro, um lutador pelos direitos das mulheres, uma pessoa que luta o tempo todo para que as mulheres cada vez participem mais, tanto da ordem quanto das outras questões e dos cargos, né, presidente? E nós somos testemunhas disso. O Dr. Marcos, imediatamente, quando ele soube do estupro dessa jovem advogada, ela tem 25 anos, mais nova que a minha filha, uma menina, e ela estava saindo do trabalho, que ela é advogada em um sindicato no centro da cidade. Ela autorizou que eu colocasse isso tudo aqui. Ela estava saindo e foi abordada por um indivíduo. A princípio, pareceu que era um sequestro relâmpago, mas depois não foi. Ele foi mudando de ideia, e a levou para um lugar ermo, numa estrada, e aconteceu o estupro. Ela ficou desesperada, mas ela não se calou. Acho que isso foi muito importante, e bom a gente colocar aqui, como todos os palestrantes falaram, o mais difícil é essa garra de ir lá e assumir o que aconteceu, e perder a vergonha de tudo, porque a mulher tem a vergonha, ainda demora para ela digerir tudo aquilo, mentalmente ela fica muito abalada. E ela não se calou, imediatamente ela foi à DDM. Aí o nosso presidente, Rodrigo Canelas, imediatamente foi para lá, e ele acompanhou esse caso durante as 48 horas, até que o indivíduo fosse preso. O doutor Marcos, imediatamente também, quando soube, acionou o ministro da Justiça, o secretário de Segurança. Ele foi assim brilhante. Então, a condução do caso, no caso uma advogada, a gente espera que pudesse acontecer com todas as vítimas, né? Mas isso aconteceu na nossa OAB, e a atuação do doutor Marcos, do doutor Canelas, foi imprescindível. Em 48 horas, o indivíduo foi identificado. O doutor Rodrigo ficou... Eu até quis falar também hoje, porque ele me ligou tão emocionado ontem à noite, falando: Silvia, eu não vou poder estar no Congresso, gostaria muito, mas não vou poder, mas eu quero que você leve isso. Ele ficou lá até a expedição do mandado de prisão. Acompanhou a vítima em todos os momentos, juntamente com uma diretora. Então, foram 2 acompanhamentos, o lado feminino, que precisava ser uma mulher, e ele ali, e ele ficou 48 horas sem se cansar, até que tudo fosse solucionado. Foi de São Paulo para lá o retrato falado, porque em São José não tinha, aí foi acionado o antissequestro, e conseguiram prender o indivíduo, e ela reconheceu até o final. Ele foi agredido, foi encontrado agredido, eu estava com o celular dela, e ela foi até o hospital para reconhecê-lo também. Então, ela foi até o fim. E a gratidão dessa menina, dessa doutora, dessa advogada, que acabou de se formar, vai pegar a carteira agora, vocês não têm ideia. E, se vocês me permitem, bem rápido, eu vou só ler, então, aqui uma postagem do Dr. Rodrigo Canelas, que vai sintetizar tudo isso. Ai, desculpa, estava aqui. Gente, espera aí.
Após 48 horas do crime cometido, efetuou-se a prisão do indivíduo. Um crime que choca não somente as mulheres advogadas, mas todas as demais. Um crime que choca toda uma sociedade. Estivemos diante de uma advogada que foi vitimada e teve a coragem necessária de tornar pública a sua agressão. Uma mulher de coragem e maturidade nos seus 25 anos de juventude. Quero tornar público nosso agradecimento ao presidente e amigo, Dr. Marcos da Costa, que não poupou apoio e engajamento quanto à solução do caso. A excepcional atuação da equipe destacada da Polícia Civil de São Paulo, como também a excepcional atuação da doutora Ana Paula, delegada da DDM de São José dos Campos, que enobrece a classe dos delegados de polícia do Estado de São Paulo. Agradeço imensamente ao apoio incondicional de nossa diretoria, na pessoa da doutora Regianes Gorlon, que trabalhou arduamente para dar todo o apoio necessário à vítima. Enfim, a todos os colegas de profissão que, pelas redes sociais, WhatsApp e demais meios de comunicação, demonstraram a aguerrida união de nossa classe para solucionar um crime que afeta toda a nossa sociedade, nossa OAB, cumprindo seu mistério. Parabéns a todos os envolvidos. Só queria destacar, quando nós soubemos da solução desse crime horrível, pelo menos em termos de, evidentemente, o sujeito vai ser acusado, vai ter direito de defesa, mas eu fiquei feliz por saber que a ordem teve condições de agir. Mas, ao mesmo tempo, sentimento dúbio de tristeza por saber que tantas outras mulheres não têm uma ordem para agir naquele momento, né? Que triste. Muito bem. Vai ter, agora vai ter. Registramos também a presença da senhora Clarice Maria de Jesus Durso, coordenadora de Ação Social da OAB São Paulo. Bem-vinda. Anunciamos o tema Sociedade do Espetáculo e a Exposição de Crimes contra a Mulher na Internet, que será apresentado pela doutora Camila do Vale Rimeni, advogada especializada em Direito Digital, professora convidada em diversas instituições de ensino superior e membro consultora da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo. Eu trabalho numa área chamada Direito Digital, e é interessante que sempre que eu falo isso, as pessoas me falam, nossa, Camila, mas esse é super novo, super recente, né? Para vocês terem uma ideia, o escritório que eu trabalho atua com isso há mais de 20 anos, quase 20 anos. E os primeiros processos que a gente advogou no país era para tratar sobre o bug do milênio. Faz um tempinho que o bug do milênio já foi, né? Então, esse é um assunto que, sem dúvida, trouxe impactos para o mundo jurídico, né? A tecnologia, ela mudou a forma como a gente vive, como a gente trabalha, como a gente se relaciona. A tecnologia fez uma extensão da nossa vida, né? Esse fenômeno hoje nós chamamos de hibridismo. O que significa? A gente não passa mais um tempo online e um tempo offline. O tempo online ela é uma extensão da vida real, então a tecnologia virou uma extensão do que a gente vive. E percebam a quantidade de pessoas, enquanto a gente estava falando aqui, nos trocando mensagens, fotografando o vídeo que fica online. Então, sem dúvida, esse ambiente digital se tornou uma extensão da nossa vida real. Eu trouxe aí um pequeno esboço da quantidade de legislação que a gente já tem no país que trata sobre isso, né? Certificação digital, lei do processo judicial eletrônico, Marco Civil da Internet, que traz lá uma previsão específica sobre a questão do porn revenge. O que é o porn revenge, né? É aquela vingança pornográfica em que a disponibilização de fotografias ou vídeos ou material, qualquer conteúdo íntimo, na internet, e se prevê dentro do Marco Civil a responsabilidade dos provedores de hospedagem deste conteúdo removerem isso do ar sem ordem judicial, mediante simples notificação da vítima. Recentemente, o novo Código de Processo Civil, que pela primeira vez falou em documento eletrônico como prova dos nossos processos, né, muito singelamente, foi bastante criticado por prever um tema tão complexo em apenas 3 artigos, mas fato é que a gente tem aí um grande avanço na legislação para tratar de tecnologia, e é sempre importante destacar, né, é impossível o legislador prever todas as inovações tecnológicas. Nós, especialistas da área, é impossível prevermos tudo o que pode vir por aí, né? Então, realmente, o direito ele sempre vai viver a reboque da tecnologia e é um fenômeno social. As coisas precisam ser desenvolvidas, irem para a sociedade, a gente começar a usar essas ferramentas tecnológicas para que depois a gente comece a ter legislação para tratar desses pontos.
O interessante dizer, da minha experiência prática de advogada que atua no contencioso, eu atendo muitas situações de mulheres que são vitimadas por divulgação das suas imagens na internet. E aí o que mais me assustou, da minha prática do dia a dia, eu posso dizer a vocês com a mais tranquila serenidade e certeza. Eu sempre atendi mulheres vítimas desse crime. Eu só atendi mulheres que tiveram fotografias ou cenas íntimas divulgadas. Eu nunca atendi homens a respeito disso. E eu trabalho há mais de 10 anos nessa área, então não é uma experiência de pouco tempo. E quando a gente foi estudar sobre isso, eu me deparei aí com um estudo da ONU que mostra que 95% dos atos difamadores na internet eles têm mulheres como alvo. E por conta disso eu comecei a trabalhar numa área de educação digital, né? Ir nas escolas e falar para os jovens, para as crianças, para os adolescentes sobre a questão dos crimes da internet. E a partir daí me veio a seguinte reflexão: quem educa? De quem, na grande maioria das vezes, é a responsabilidade de educar? A educação formal das escolas, sem dúvida, podemos dizer, sem nenhum tipo de estudo técnico, sem dúvida a gente pode dizer que está na mão das mulheres, né? Acredito que vocês passaram, eu passei por professoras mulheres, vocês passaram por professoras mulheres nos primeiros anos de educação, pelo menos no antigo ginásio, a nossa formação era feita por mulheres. Em casa, quem educa? Na sua grande maioria, mulheres. E por que, então, a gente tem comportamentos tão agressivos na internet contra mulheres, se muitas vezes é uma questão de educação? E passei, então, a refletir quantas são as situações que nós mesmos, nós mulheres, nos colocamos em situação de agressoras. As redes sociais, elas são uma extensão do que é a realidade, uma extensão do que é a sociedade, né? Inclusive, já existem decisões do STJ dizendo que as redes sociais hoje são as novas fogueiras das bruxas. As pessoas julgam, condenam, penalizam, sem qualquer tipo de processo, sem qualquer direito à defesa. E quantas vezes nós, mulheres, não julgamos? Ao fazer esse estudo para essa apresentação de hoje, eu me deparei com inúmeros vídeos postados nas redes sociais de jovens mulheres em situação semelhante à da vítima, desse caso do Rio de Janeiro, dizendo que a vítima merecia ser estuprada. Quem educou? Quem está educando essas crianças? E isso não vai longe, a gente está mostrando especificamente este caso de estupro, mas se nós considerarmos que a presidente agora, não em exercício, Dilma, quantos foram as postagens, e eu tenho certeza que todos leram aqui, vagabunda, gulosa. Inclusive, foi oficialmente um jornalista escreveu dentro de um blog, de um reconhecido veículo de imprensa, o governo não foi bom porque a presidente era mal comida. Quantas vezes nós, mulheres, estamos reforçando esse tipo de comportamento? Uma crítica dentro de liberdade de expressão, no sentido de incompetente, corrupto, isso é absolutamente tolerado dentro do nosso ordenamento e tem que ser assim, né? Uma sociedade democrática tem que funcionar dessa forma. Mas quantos foram os nossos presidentes anteriores que vocês viram críticas desta natureza? O governo não foi bom porque não mantinha relação sexual com a esposa. Né? O gulosa foi o que mais me chocou. O que uma relação dessa tem a ver com uma crítica profissional a alguém que exerce um cargo público? Sem dúvida, muito disso aconteceu pela condição de mulher. E quantas vezes nós, mulheres que educamos, colocamos esse tipo de situação? Aqui eu trouxe alguns exemplos das próprias redes sociais, com posts de mulheres dizendo que isso é falta de rola, que isso é muito mimimi, que estão inventando algumas situações só para chamar a atenção. Né? Quantas vezes nós mesmas reforçamos esse tipo de situação? E aí vem esse estudo da ONU para coroar essa sensação de que 95% dos crimes que acontecem na internet com relação à difamação ou divulgação de vídeos íntimos são em relação a mulheres. Nesse caso, especificamente, a gente está falando de uma menor de idade,
Né? E aí, eu só queria lembrar um pouco que a tutela legal da criança e do adolescente, ela é um dever que não é só do Estado, ela é um dever nosso. Né? A Constituição Federal fala em dever da família, em dever, depois, Estatuto da Criança e do Adolescente, dever da comunidade, o dever da sociedade em geral, e quantas são as situações que nós nos calamos. Nesse caso, em específico, eu não sei para quem assistiu aí aos jornais e viu o agressor chegando à delegacia rindo para as câmeras e acenando para as câmeras, dizendo: eu não fiz nada, eu apenas filmei e publiquei na internet, como se isso não fosse nada. A nossa legislação prevê isso criminalmente, aqui, especificamente por se tratar de uma menor de idade, né, aquele que oferece, troca, disponibiliza, distribui, publica qualquer situação, cena íntima envolvendo criança ou adolescente, uma situação pornográfica, é penalizado. A lei previu ainda a responsabilidade daqueles provedores de hospedagem, de tecnologia, né, que permitem que esses conteúdos fiquem no ar. Não sei para quem percebeu, rapidamente foi limpado da rede. Né, foi muito difícil encontrar o vídeo disponibilizado ainda depois que isso veio a público. Então, a tecnologia também ajuda nesse aspecto. E para aqueles, e aí é um fenômeno da nossa sociedade moderna, né, para aqueles que compartilharam, que armazenaram o conteúdo, também há responsabilidade criminal. A gente hoje vive numa sociedade do WhatsApp, não é mesmo? Quando há alguma decisão judicial de um magistrado que, investigando uma situação que se justifica uma quebra de sigilo, quando há uma determinação de bloqueio do WhatsApp, há uma comoção pública geral, né, como se a gente estivesse falando de direitos de liberdade de expressão dentro de aplicações específicas. Ninguém pensa que é um aplicativo de um terceiro, que tem uma finalidade lucrativa e tudo mais. Mas quantos foram os que compartilharam o vídeo? Né? E aí eu volto ao ponto da educação. Você fala para os seus filhos, não compartilhe esse tipo de coisa? Hoje a gente tem pais analógicos. Nascemos numa época que não existia isso, a gente foi aprendendo a se comportar nesse mundo tecnológico, eu não sei vocês, mas a minha primeira experiência mesmo em ter um e-mail, ter um computador, foi no trabalho. Né? Já estava fazendo estágio, já estava num outro estágio da vida, vivendo com crianças que são digitais. Hoje eles nascem com 3, 4, 5 anos, uma criança consegue dominar a tecnologia perfeitamente. E em que ponto estamos falhando na educação da questão digital? Né? Você fala para o seu filho, não tire foto da sua namorada de calcinha e publique na rede. Não compartilhe isso por meio de aplicativos. Quantos são os casos em que as vítimas chegam a suicídio, porque o compartilhamento foi tão grande, tão brutal, que ela não consegue mais controlar aquele conteúdo que foi publicado digitalmente? É o que eu sempre costumo dizer, quando a gente publica um arquivo na rede, aquilo pode ser reproduzido infinitas vezes. É como se a gente jogasse um punhadinho de areia ao vento. Um outro grão de areia pode ser que a gente consiga pegar. Todos nós não conseguiremos pegar. Toda vez que um conteúdo dessa natureza vai para um meio digital, é muito difícil limpar isso. E isso se torna o histórico da vítima. Então, além de ter sido agredida fisicamente, ela passa a ser agredida no mundo virtual, ela é condenada, julgada, e pior, ela não consegue limpar aquele conteúdo da rede, porque sempre alguém que gravou aquela imagem vai novamente colocar no ar e voltar novamente àquela situação da vítima. Então, aqui a gente tem praticamente uma vítima eterna. Uma situação de eternização do delito, pelo fato dele estar na internet. Portanto, vejo a questão da educação como essencial, e nós, mulheres que educamos, precisamos nos conscientizar também em relação a essa educação no meio digital. Né? Isso me parece como um primeiro ponto essencial. O segundo ponto essencial é entender também que já existe muita jurisprudência a respeito disso, e me parece que agora nós temos que lutar para aumentar a quantidade e a forma de penalização. Eu tive um caso bastante emblemático de uma moça que ela não tirou nenhum tipo de fotografia. Um ex-namorado fez uma montagem com fotos dela. Essas montagens foram enviadas por e-mail para os contatos na faculdade, para os contatos na família, para os contatos do marido.
E as pessoas criaram uma conta de e-mail com o nome dela, e as pessoas passaram a acreditar que aquela moça, além de tirar aquele tipo de fotografia, ela era ainda uma depravada, porque ela enviava as mensagens para as pessoas. Né, após vários processos de quebra de sigilo, de identificação, de rastreamento, busca e apreensão de dados, perícia em tecnologia, para se constatar que realmente o agressor foi o ex-namorado, a condenação em primeira instância foi de R$5.000. R$5.000 para uma moça que o marido pensou em se separar porque acreditou que as fotografias eram verdadeiras e ele estava sendo traído. A família virou as costas por acreditar que ela tirava aquele tipo de fotografia. Né? Foi nos estudos, teve que largar a faculdade porque foi perseguida pelos colegas. E se entendeu que havia ali um dano moral que valia apenas R$5.000. Né? Isso foi ao STJ, o STJ reformou essa decisão para R$100.000 de indenização. Então, parece que a gente está seguindo no caminho certo. Neste caso aqui, em específico, é uma questão de compartilhamento de nudes. Né? E a cultura de que, se não foi eu que fiz a primeira imagem, não tem problema. Né? Não tem ilícito. Aqui é uma situação de uma moça que teve fotos íntimas divulgadas indevidamente, e as pessoas passaram a compartilhar por e-mail. E ela resolveu processar cada uma das pessoas que compartilhou aquele conteúdo. E toda vez que nós compartilhamos alguma coisa, nós somos responsáveis por isso. A gente está ajudando a passar para frente. E aqui, o Tribunal de Justiça, a tese de defesa foi sempre a mesma, né? Era uma brincadeira. Eu recebi de um terceiro, eu só passei para frente. Não fui eu que divulguei a primeira foto, não fui eu que tirei a primeira foto. E o Tribunal de Justiça foi pacificando o entendimento, foram vários processos diferentes, indenizações de R$3.000 a R$7.000, pelo fato de passar para frente um conteúdo. Né? O passar para frente pode acabar com a vida de uma pessoa. Esse é um aspecto interessante da tecnologia, mas, por outro lado, pode ser também o aspecto bom da tecnologia. Nesse caso em específico, foi terrível alguém abrir as pernas da moça e colocar um celular para filmar. Foi terrível alguém publicar isso nas redes sociais. Foi terrível 500 pessoas, 500 usuários do Facebook curtirem o conteúdo. Né? O curtir, o próprio sinal faz, eu concordo, eu estou de acordo, isso é bacana, isso é legal. Mas também serviu para o contrário, também serviu para as mulheres se unirem e se tornar um movimento nacional com repercussão internacional. Talvez, se isso não tivesse parado nas redes sociais, essa moça hoje estaria calada na casa dela e ninguém falaria nada. Talvez nós hoje não estivéssemos aqui para conversar sobre isso. A tecnologia trouxe, então, este empoderamento neste sentido. A união, a quantidade de denúncias, foram mais de 800 denúncias nos primeiros minutos que o vídeo ficou no ar, foram mais de 800 denúncias enviadas para o Ministério Público, informando aquele conteúdo na internet. E mais, hoje a gente tem, inclusive, aplicativos para ajudarem mulheres vítimas. Né? Existem alguns aplicativos, eu trouxe aqui, por exemplo, o governo federal, existe site de proteção para a mulher no Brasil, canais de contato. E existem aplicativos estrangeiros que funcionam como verdadeiros botões do pânico. Né? A mulher que pressente que vai ser vítima de ameaça, ela clica no botãozinho no celular e uma rede de contatos é acionada para ela se proteger. Aqui mesmo, em São Paulo, a gente teve o Chega de Fio-Fio, né? Um site específico que mapeia regiões da cidade onde as mulheres podem ser agredidas. E aqui eu coloquei a região da Avenida Paulista, aqui. Estou falando aqui, né? Não estou falando num lugar lá, longe, num lugar inóspito, estou falando aqui. E sobre essa cultura do medo, né? Quantas vezes nós nos dobramos a isso? E eu vejo no meu cotidiano quantas vezes essa cultura do medo ela está incutida em mim sem que eu perceba. Por exemplo, eu moro perto do meu trabalho e eu vou embora a pé. Alguns dias eu penso, poxa, é melhor eu pegar um táxi. Mesmo sendo perto, mesmo podendo ir a pé, eu penso, não, se eu sofrer uma violência financeira, tudo bem, vai levar meu cartão, meu celular, isso não tem problema. Mas e se a violência ultrapassar esse limite? E quando você vai pegar um táxi, você pensa, será que a minha saia é curta? E eu posso chamar demais a atenção do taxista? Ou em reuniões de trabalho, né, temos várias advogadas aqui, que às vezes a opinião da mulher não vale. Inclusive para órgãos públicos. Eu, pessoalmente, já passei por uma situação
Sendo especialista no assunto, fui acompanhar uma diligência de busca e apreensão de dados realizada em determinado estado do país. Peguei um avião para sair de São Paulo, para ir até esse lugar, e o delegado me disse que eu era mulher e que mulher não acompanhavam buscas e apreensões. Então, eu deveria me colocar no meu lugar, ficar sentada na delegacia, aguardando passivamente que ele concluísse os trabalhos. Chegou ao ponto de eu ter que contratar um advogado homem para que pudesse ser o meu interlocutor, porque realmente eu não poderia falar com a autoridade policial, porque eu não sou uma pessoa capacitada para isso, né? Então, eu precisei ter um interlocutor masculino para poder realizar o meu trabalho. Então, quantas são as situações que nós nos calamos? Quantas são as situações nas redes sociais que ou a gente ajuda a disseminar esse conteúdo, ou, pelo contrário, nós ficamos caladas, né? A internet trouxe uma mudança na sociedade, trouxe uma mudança de paradigma, e eu acho que a grande pergunta que nós temos que nos fazer hoje é: de que lado a gente quer ficar? A gente quer utilizar a tecnologia para finalidades boas, como denunciar, como se unir, como lutar pelas mesmas causas, ou a gente quer usar a tecnologia para permitir que os nossos filhos disseminem conteúdos dessa natureza, ou para postar comentários ofensivos, agressivos, e disseminar uma cultura de ódio, não só contra a mulher, mas contra qualquer pessoa da sociedade. Eu acho que essa reflexão hoje ela é necessária. Cada vez mais nós temos dispositivos que nos induzem, com um simples toque, a escrever coisas rapidamente, a curtir coisas rapidamente, a compartilhar coisas rapidamente, sem nenhum tipo de reflexão. Acredito que essa reflexão hoje seja mais do que nunca necessária quando a gente verifica que 90%, 95% de ilícitos dessa natureza são contra a mulher na internet. Agradeço, muito obrigada, espero ter colaborado no dia de hoje. Muito obrigada. Eu agradeço já a presença da nossa querida secretária nacional de Direitos Humanos, a nossa conselheira, doutora Flávia Piovesan, e, para nossa honra, também membro da Comissão da Mulher Advogada Estadual. Com a palavra, doutora. Eu gostaria de aplaudir a iniciativa da nossa OAB São Paulo em pautar um tema de máxima relevância para a agenda dos direitos humanos, que é o tema da violência contra a mulher, neste grande pacto da cidadania de repúdio à violência contra a mulher. E o faço em nome da doutora Gisele Fleury, a nossa presidente da Comissão da Mulher Advogada, e o nosso queridíssimo, e que nos honra a todos e a todas, sou fã número 1, doutor Marcos da Costa, nosso presidente, nosso ícone aí, sempre na luta pela advocacia pública e pela advocacia que dignifica e que é pautada nos mais importantes valores. Então, eu presto as minhas homenagens, o meu reconhecimento, o meu respeito, a minha admiração, e me sinto absolutamente feliz em poder me somar a essa mesa e me somar ao AB como conselheira e como membro de comissões. E gostaria, muito brevemente, de tecer brevíssimas reflexões sobre a temática da violência contra a mulher. Estive presente a convite do ministro da Justiça, na terça-feira, numa reunião que congregou em Brasília os secretários da Segurança Pública de todas as unidades federativas. E foi pautada com grande prioridade a temática da violência contra a mulher. Lá pude me manifestar e gostaria de reiterar quais foram os pontos essenciais que externaram as minhas preocupações. Primeiro, compreender a violência contra a mulher nas suas peculiaridades e especificidades. A violência contra a mulher há de ser percebida à luz da perspectiva de gênero, ou seja, traz uma singularidade e a violência acomete mulheres e meninas por serem mulheres e meninas. Ou seja, a violência contra a mulher carrega um componente essencialmente cultural, pautado em relações assimétricas e desiguais de poder entre homens e mulheres, em que se nega às mulheres a condição plena de sujeitos de direito. Então, esse é o primeiro ponto que gostaria de demarcar.
O segundo é referente ao dever do Estado de repudiar a impunidade. O dever, à luz do compromisso constitucional e à luz de obrigações decorrentes da Convenção de Belém do Pará, Convenção Interamericana para prevenir e punir e erradicar a violência contra a mulher, o dever de investigar, processar, punir e reparar a violência contra a mulher, com a devida diligência, com eficiência e sob a perspectiva de gênero, porque não podemos admitir que a mulher vitimada seja ainda alvo da violência institucional do Estado. Ou seja, a mulher que já foi vítima do estupro, do espancamento, do assédio, não pode, a esta violência, se aliar à violência institucional. Então, o caso do Rio de Janeiro me parece emblemático. Quando a delegada assume o caso, há uma escuta ativa, há uma acolhida, a vítima se sente empoderada para prosseguir no grito, não é, da sua denúncia, da sua dor. Nós trabalhamos com direitos humanos, trabalhamos com a dor humana, qual há de ser o espaço da acolhida da dor humana e em que medida essa dor há de pautar respostas institucionais em prol de marcos legislativos, em prol de políticas públicas decentes e afinadas com a ótica da dignidade humana e em prol da prevenção do sofrimento humano. Terceiro ponto, o olhar à vítima. Isso é muito importante. Eu senti na voz dos secretários de Segurança Pública muita preocupação, e esse é o olhar no combate à impunidade, com a figura do agressor e o combate à impunidade. Mas nós temos que alargar, isso também foi dito, a necessidade de protocolos integrados que permitam um diálogo interinstitucional envolvendo o aparato da segurança, da justiça, do Ministério Público. É fundamental romper com o estranhamento recíproco entre essas instituições. E o mesmo protocolo integral é fundamental no que se refere a esse outro pilar, que é a prestação de assistência emergencial, integral, multidisciplinar às vítimas da violência, ou seja, a mulher vítima de violência, de estupro, merece e tem o direito, nos termos da Lei 12.845 de 2013, ao atendimento emergencial no campo da saúde e que haja, portanto, medidas que envolvam este diálogo do sistema da segurança, justiça, saúde e outros atores relevantes. E, por fim, a minha preocupação com a temática da educação, com a temática preventiva. Estou firmemente convencida, há violência contra a mulher porque há a cultura da violência contra a mulher. E espaços como esse, Congresso Estadual sobre a Violência contra a Mulher, a nossa casa sai na dianteira para desmantelar, para repudiar a cultura da violência contra a mulher. E isso se faz a partir de componentes emancipatórios. Temos que lutar pela emergência de novos paradigmas igualitários, não sexistas, não discriminatórios, que percebam a mulher como sujeito de direito pleno, livre, autônomo, merecedor de inteiro respeito, consideração e dignidade. Muito obrigada. Bem, após essa manhã tão profícua de trabalhos maravilhosos, nós extraímos daqui, desses trabalhos, essa é a nossa proposta, da OAB de São Paulo. Quais são as nossas propostas a partir deste evento? Tá. Então, a primeira proposta, para que seja aprovada, observada pelo plenário. Atuar junto à Secretaria Estadual da Educação para promover a transformação da cultura em prol dos direitos humanos e da superação da questão de gênero a partir da infância, inclusive com a inserção da educação digital nas escolas. Submetendo a aprovação? Aprovado?
concitar a formalização de registros de violência contra a mulher junto aos órgãos públicos. Prestar assistência integral para as vítimas de violência, desde o inquérito até os processos judiciais, das mulheres, crianças e adolescentes. Atuar como assistente de acusação. Propugnando, inclusive, por remuneração condigna dos profissionais que atuarem no exercício da advocacia. Essa parte eu não gostei. Diligenciar junto aos órgãos competentes para que as DDMs funcionem 7 dias por semana e 24 horas por dia. E estabelecer convênios com o Conselho Regional de Medicina e com o Conselho Regional de Psicologia para o atendimento multidisciplinar junto com a área jurídica, para atendimento da vítima de violência. Atendimento à mulher vítima de trote universitário em atuação conjunta com a Coordenadoria Estadual de Políticas para a Mulher, instituições de ensino superior, como a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e representações discentes e demais órgãos e instituições não governamentais. Exigir a prioridade na tramitação dos inquéritos nos casos de violência contra a mulher, ao lado dos crimes contra crianças e adolescentes. Propor a inserção nos cursos jurídicos das disciplinas de direitos humanos, violência de gênero e inclusão social. Perícia técnica exclusiva para crimes contra a mulher, com atuação em todo o Estado. Estamos aprovados, então, todas as nossas propostas? Então, aprovadas propostas por aclamação. Com muita tristeza, mas atendendo o horário que nós fixamos, convido a todos para, na saída, teremos colaboradores da Ordem que irão entregar, tem camiseta para todas, entregar a camiseta do ato, e aí nós iremos para a frente do Teatro Gazeta, aqui na Paulista, fazer esse ato, basta de violência contra a mulher. Camiseta é essa. Uma vítima de estupro a cada 11 minutos. Basta de violência contra a mulher. Estamos, então, finalizando essa etapa do nosso congresso. Parabéns a todas e a todos que participaram dessa causa tão relevante contra a violência à mulher.